Hello, Mrs. and Misters! Hoje eu quero falar de um assunto que faz parte da vida de toda modelista e costureira, que é quando o molde não sai exatamente como a gente imaginava. Ontem eu fiz um macacão fitness, até postei lá no meu Instagram, nos stories, né? E eu achei que estava tudo certo, afinal de contas, as medidas foram conferidas, o molde estava bem traçado, o tecido era perfeito, mas quando eu provei eu percebi que a costura da cintura ela ficou muito acima e os bolsos também subiram demais. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, sobre a importância da peça piloto e de como esses ajustes eles fazem parte do processo de aperfeiçoamento da modelagem. Às vezes, no papel, o molde ele parece estar perfeito, mas a modelagem é uma tradução entre medida, tecido e corpo real. E o que acontece? A gente interpreta o molde de uma forma acreditando que vai funcionar. E só quando a gente costura e prova é que a gente percebe que poderia ficar melhor. Isso não significa que o molde estava errado, mas significa que agora você tem informações novas sobre o comportamento da peça. Então, nunca tire conclusões só pelo papel. O corpo e o tecido, eles sempre contam o resto da história. Então, sabendo que esse tipo de alterações podem ser necessárias depois, eu sempre falo que a primeira peça ela tem que ser considerada sempre como peça piloto. A peça piloto é onde a gente testa o caimento, as proporções e a interpretação do molde. Ela não é um erro, mas na verdade é um investimento no acerto final. Muitas vezes é ali na peça piloto que a gente vai conseguir perceber onde o molde pode ser melhorado. E depois dessa peça você vai ajustar o molde base, né, o primeiro molde, e aí sim você vai costurar a versão definitiva com mais confiança. Vamos analisar juntas o macacão que eu mencionei para vocês, que está aparecendo aqui do lado, ó. Como vocês podem ver, a costura que tem na cintura, ela ficou acima da cintura alta. No caso aí, por que que isso aconteceu, né? Na minha concepção. Como eu não gosto do decote muito embaixo, eu coloquei as alças menores para subir um pouco aqui o meu decote, né? Lá na hora de fazer o molde, eu fiz um modelo bem decotado, mas na hora que eu vesti eu não me senti bem e aí eu puxei aqui as alças. A consequência disso é que a costura da cintura subiu um pouco, ela ficou um pouco acima da cintura alta. E eu acho que ficaria melhor que esse recorte nem ficasse na cintura alta. Na minha opinião, essa costura ela deveria ficar um pouco ali abaixo do umbigo. Até porque esse modelinho de macacão, ele tem bolsos laterais. E eu gosto que os bolsos, né, para colocar o celular, fiquem mais embaixo também. Eu tô usando ele aqui, tá? Por isso que eu tô apontando para ele. Então, sabendo dessas informações, que ficou desse jeitinho aqui, eu já sei como alterar, né? Eu já sei o que eu posso fazer para alterar a minha modelagem e numa próxima vez ficar do jeitinho que eu quero, né? Como eu precisei subir aqui uns 5 centímetros a minha alça para ficar com um decote confortável para mim, eu sei que esses 5 centímetros eu vou ter que compensar aqui para baixo, ó, para ficar na minha cintura alta certinha. E se eu não quero que fique na minha cintura alta, eu posso descer mais ainda o tanto que eu quero. Então isso eu vou levar lá pro meu molde e ajustar de acordo com esse meu desejo atual. Com relação ao bolso, o que eu poderia fazer? Simplesmente costurar o bolso um pouco mais para baixo, visto que essa peça tem um recorte que vai lá da cintura até a parte de baixo. Aí eu poderia ter costurado o bolso mais para baixo, ou nisso que eu rebaixar aqui o recorte da cintura, o bolso também vai acabar descendo um pouquinho. Então, no modelo que eu mencionei, ele ficou basicamente assim, ó, os detalhes, os recortes e tudo mais. E a modelagem assim. Então, para consertar, o que eu devo fazer, né?
como eu vi que ficou acima da cintura alta, esse recorte aqui, essa parte de cima, ó, eu desceria pelo menos uns 5 centímetros. Ou seja, essa parte aqui de cima sai. Os bolsos que ficaram muito próximo à linha da cintura, eu desceria para ele ficar mais próximo aqui da linha do quadril. E pronto. E aí, traduzindo essa modificação aqui no modelo para cá, pro molde, ó, eu iria prolongar os 5 centímetros aqui. E tiraria dessa parte de baixo esses 5 centímetros, senão o gancho ficaria extremamente grande. Essa parte sairia daqui, ó. É como se eu estivesse tirando do short e jogando essa medida aqui para a parte de cima da blusa. E o bolso, ele sairia daí. E eu contaria aqui uns 8 centímetros abaixo da nova linha de cintura e costuraria ele. Para finalizar esse vídeo, eu quero falar para você que na próxima vez que uma peça que você estiver fazendo não sair como você estava esperando, respira fundo e lembra que isso faz parte do processo. Cada erro vai te aproximar cada vez mais de um molde mais preciso e vai te ajudar a ter um olhar mais preciso e uma costura mais consciente. E acima de tudo, a peça piloto é a sua melhor professora. Aqui no curso, a gente sempre tenta mostrar para os alunos que a modelagem e a costura é uma jornada. E a cada peça que a pessoa faz, ela acaba descobrindo um pouquinho mais. Se essa aula te ajudou, deixa aqui embaixo um like e comenta qual foi a sua última peça que te ensinou algo novo. E compartilha também esse vídeo com outras pessoas para inspirar outras costureiras.